Hoje no JU Primeira Edição, Mesa Brasil Sesc arrecada alimentos e auxilia entidades. Leite está mais barato nos supermercados, bom para o consumidor, difícil para quem produz. Monumentos a imigrantes alemães é inaugurado em conventos e ainda a gente fala sobre a reflexoterapia. Essas e mais notícias a partir de agora. Olá, boa tarde. A primeira etapa do edital do programa Mais Médicos não supriu toda a demanda de profissionais necessários para atender os municípios do Vale do Taquari. Em 16 locais não houve interessados, segundo o levantamento da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde. O período de inscrições foi até o último domingo. Em contrapartida, foram feitas matrículas para atuar nas unidades de saúde de 8 municípios que compõem a regional. Os municípios sem interessados são Antagorda, Arroio do Meio, Canudos do Vale, Colinas, Doutor Ricardo, Encantado, Mussum, Paverama, Poço das Antas, Pouso Novo, Progresso, Putinga, São Valentim do Sul, Sério e Teutônia. Nessa semana, o Sesc Lajeado apresentou os resultados do programa Mesa Brasil do Vale do Taquari e Rio Pardo em 2018. Além dos alimentos arrecadados, foram 77 ações educativas até 31 de outubro. O Mesa Brasil Sesc nasceu em 2003 no Rio Grande do Sul. O foco, evitar o desperdício de alimentos e diminuir as carências nutricionais da população. Em 2018, na região, foram 100 doadores parceiros. Cerca de 139 toneladas de alimentos distribuídos até 16 de novembro. Onde de um lado nós temos parceiros doadores, cadastradas no programa, e de outro lado as entidades receptoras, beneficiadas então com essas doações. Então a rede Sesc, que a gente chama de solidariedade, ela compreende tanto o programa Mesa Brasil do Sesc, quanto o programa Sesc de voluntariado. E o Sesc intermedia então essas duas frentes, fazendo esse trabalho de captação de doações, de alimentos ou de serviços. E, por outro lado, nós temos as instituições cadastradas no programa que se beneficiam tanto dessas doações de alimento quanto das ações educativas. 107 entidades sociais foram atendidas com o projeto. Ressaltando que esses doadores, claro, a grande maioria são doadores de alimentos, mas o Mesa, como essa rede, a gente também busca parceiros doadores na área de serviços, como logística, impressão de material gráfico, diesel, combustível para o nosso caminhão fazer a logística. Então, tem uma série de possibilidades de parceria que podem ser vinculadas a esse projeto, a esse programa. A iniciativa é exemplo. Foram 9.850 pessoas beneficiadas. Bom, a gente tem a possibilidade tanto da pessoa física poder contribuir, então fazer contato conosco. Olha, eu tenho uma horta, por exemplo, e quero doar parte dessa horta para o programa. A gente se organiza e vai então arrecadar, Ou pessoa jurídica, que são empresas, na área da alimentação, logística, transporte, impressão, a questão das ações educativas. Então, eu sou um profissional da área da nutrição, da psicologia, da assistência social e quero doar o meu tempo, quero contribuir para o projeto. Pode se cadastrar, então, como voluntário do programa e participar, então, dessas ações educativas. Termina amanhã o prazo para que as empresas paguem os funcionários o adiantamento da primeira parcela do 13º salário. Já a segunda parcela precisa ser depositada na conta dos trabalhadores até o dia 20 de dezembro. Imigrante faz a segunda edição do concurso de decoração natalina Noite de Luz. Vão ser premiados o comércio e a residência mais decorados. Inscrições pelo site imigrante-rs.com.br no menu Concursos 2018. E a seguir, monumento a imigrantes alemães é inaugurado em convento. O Ministério da Educação, o MEC e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação lançaram ferramentas online para trazer mais transparência, participação social e controle ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. Com o aplicativo, pais, alunos, professores, nutricionistas, conselheiros da alimentação escolar e toda a comunidade vão poder acompanhar, avaliar a alimentação escolar oferecida nas escolas da rede pública de todo o Brasil.
E com o objetivo de diminuir a burocracia e expandir a oferta de serviços públicos por meios digitais, o governo federal lançou a Rede Nacional de Governo Digital. O decreto que criou a plataforma foi assinado pelo presidente da República, Michel Temer, em Brasília, durante a abertura da 4ª Semana de Inovação em Gestão Pública. Você sabe quem foram as pessoas que deram origem à colonização alemã em Lajeado? Na manhã de hoje, no bairro Conventos, essas pessoas foram homenageadas. Momento de voltar ao passado e resgatar a história desses pioneiros. Lajeado recebe um novo ponto turístico. É um monumento em homenagem a 68 famílias pioneiras da colonização alemã e que deram origem ao município em 1861. A inauguração foi hoje de manhã no Urban Center, que fica no bairro Conventos. Como o empreendimento foi feito aqui no bairro de Conventos, onde é o berço da colonização alemã, achamos justo fazer um marco para definitivamente marcar a história e contar a história também dessas 68 famílias pioneiras que vieram a Conventos. E aqui está então hoje esse monumento inaugurado e é uma justa homenagem a essas pessoas, nossos imigrantes que tanto fizeram por nós aqui, que hoje vivemos nessa região. O monumento conta com cerca de 4 metros de altura. Nele está a data e local de nascimento, origem dos imigrantes alemães e teuto-brasileiros, além do nome das esposas. O monumento foi doado ao município. A gente ainda peca um pouquinho como cidade, porque não são comuns momentos como esse, onde a gente tem a oportunidade de reunir comunidade, reunir crianças, reunir avós, reunir pais e falar um pouquinho da nossa história. E esse momento é muito marcante por isso, porque apresenta a nossa história e deixa um legado para frente. Eu tenho certeza que cada um dos descendentes que passa por aqui, ele vê esse monumento e ele sente o afago no coração por também fazer parte dessa história. E conforme os anos forem passando, vão poder contando história para os seus filhos. Isso que gera um grande patrimônio cultural para uma cidade e que bom que esse momento proporciona isso para Lajeado. O futuro não se entende, não se pode criar sem entendimento do passado. Está ajudando as pessoas a lembrar e de tirar consequências do passado. Prazeroso ou um pouquinho menos agradável no início, quando os colonos chegaram para Lajeado. Depois da cerimônia, teve o lançamento do livro Pioneiros de Conventos. A obra conta com 112 páginas. Esse livro foi escrito pelo meu pai, pelo Valdemar Richter, e pelo jornalista do Paraná, Heinz Schmidt. Foi uma longa pesquisa, né, porque esse livro foi escrito baseado na história e no mapa estatístico que foi entregue ao governo em 1861. Então, como isso era escrito a punho, teve que se fazer uma pesquisa muito grande, porque muitos nomes eles não estavam bem legíveis. Então, essa busca toda de descobrir certos nomes, hoje estão todos certos, os 68 pioneiros com seus nomes devidamente corretos, corrigidos, e além de tudo também traz as cidades da onde esses imigrantes vieram da Alemanha. Por exemplo, quem vai receber o livro e vai visualizar aqui no monumento o nome da sua família, conectar ele com o livro, terá mais informações da onde essas famílias vieram da Alemanha, inclusive quantos habitantes tem nessas cidades da origem deles. E agora falamos do tempo. Nas próximas horas saem ocorrendo períodos de maior nebulosidade com condições para chuva. Há inclusive uma chance de temporais isolados, mas mesmo assim também são esperados intervalos com aberturas do sol. Amanhã as condições do tempo praticamente não mudam e o sol aparece entre nuvens na região. Veja as temperaturas para amanhã no Vale. Foi divulgada a lista dos aprovados no vestibular Univates. A prova composta de redação e questões objetivas foi no domingo, dia 25, no campus de Lajeado e contou com a participação de 1.034 candidatos. A relação completa pode ser conferida em univates.br/vestibular. As matrículas devem ser feitas no atendimento Univates, sala 310 do prédio 9, hoje, amanhã, segunda e terça-feira da próxima semana. A Univates está com inscrições abertas para 24 cursos de pós-graduação Lato Sensu.
As opções abrangem 5 áreas de conhecimento: economia criativa, educação e humanidades, engenharias e arquitetura, gestão e negócios e saúde. Os cursos são focados no mercado de trabalho e com professores experientes. As inscrições podem ser feitas pelo site univates.br/pós-graduação. A produção de leite, juntamente com as produções de aves e suínos, são as 3 principais cadeias produtivas do agronegócio regional. Estamos falando de uma região que representa cerca de 3% da população, mas produz 8% do leite do estado. Mas os produtores ainda passam por dificuldades. Para os consumidores, encontrar leite abaixo do preço na prateleira dos supermercados é muito bom, e não há nada de errado com isso. Mas nos últimos anos, a cadeia produtiva tem sofrido. Produtores amargam prejuízo atrás de prejuízo com os valores baixos pagos pelo litro do leite. Isso olhando, né, desde o leite compensado, depois toda a nossa crise da importação de leite em pó, e agora um movimento que acontece quando a gente olha lá na gôndola o preço do litro do leite mais baixo, é um movimento cíclico, né? Nós vivemos um período de entre safra da produção até setembro, outubro, e agora com o aquecimento, com o clima, né, em primavera e verão, a tendência é que há um aumento na produtividade leiteira. E isso acontece a todo ano. Então, com este aumento de produção, a tendência é a queda no preço do leite, que é o que está acontecendo agora. Trabalhar com safra e entre safra já é algo comum ao produtor. O problema é a sequência de reduções. O que acontece é que ele nem conseguiu recuperar prejuízos das outras questões que vinham acontecendo e, de novo, ele vai ter uma queda no preço. O que aconteceu é que em alguns estados isso chegou já a 4%. Aqui na região nós falávamos em que em alguns lugares nós já estávamos falando em 12 centavos no litro pro produtor, e isto sim é bastante significativo. Obviamente que na perspectiva do consumidor, né, na prateleira do supermercado, o litro do leite mais baixo é bom, mas novamente nós estamos falando na pressão lá na ponta de quem produz, que é o produtor de leite, que está sentindo, né, que com este período de safra o preço do leite caiu bastante e ele não está conseguindo nem recuperar os prejuízos anteriores. A saída de produtores da cadeia tem diminuído. Os maiores números foram em 2016, quando cerca de 1.500 deixaram a produção. Que o volume de leite em pó importado diminuiu, até por causa de questões cambiais e por alguns movimentos que houveram, e isto fez com que aqueles que estavam na cadeia tentassem trabalhar e se manter nela, né? Depende muito como vai acontecer agora. Para este ciclo de safra de leite, eles até estão preparados porque consideram nessas condições, mas depende muito de como está a condição individual de cada um deles, pensando nos investimentos que fizeram e como estão conseguindo dar conta de pagar esses investimentos. E no próximo bloco a gente fala de reflexoterapia. O Natal de 300 crianças de Lajeado em situação de vulnerabilidade social vai ser mais feliz. Elas vão receber presentes através da campanha Papai Noel dos Correios. Todas as cartinhas da edição de 2018 da ação foram adotadas entre sexta e terça-feira. As cartas foram escritas por alunos do 1º ao 5º ano de 2 escolas da cidade. Uma da rede municipal e outra da rede estadual. Na lista de presentes solicitados estão brinquedos, calçados e material escolar. Os presentes pedidos pelos estudantes devem ser levados até a agência do Genis Workshop até o dia 7 de dezembro. Os Correios são responsáveis pela entrega para as crianças. Em Colinas, a programação de Natal começa nesse sábado com o inédito Cinema na Praça dos Pássaros. O evento ocorre na recém-inaugurada Concha Acústica. As atividades começam com o show acústico do músico Fernando de Souza, a partir das 8 horas da noite. Às 9 tem exibição do filme do Cine Sesc. O longa-metragem se chama O Menino no Espelho, com classificação livre. 9 em cada 10 brasileiros no mercado de trabalho apresentam sintomas de ansiedade, do grau mais leve ao incapacitante. Metade, cerca de 47%, sofre de algum nível de depressão, recorrente em 14% dos casos. Os dados são da última pesquisa da ISMA Brasil. Números como esses são preocupantes. Parte dessas pessoas tem procurado diferentes terapias. Hoje vamos te mostrar a reflexoterapia. Nela dá para ver muito através dos pés. Essa é uma técnica oriental milenar que trabalha o equilíbrio físico e emocional do corpo.
Seja bem-vindo ao mundo da reflexoterapia, um processo baseado na aplicação da reflexologia, que é o tratamento de diversos problemas através de massagens que são feitas nos pés. Vani trabalha com isso há 2 anos e meio. Ela chegou nesse mundo depois de enfrentar uma depressão profunda. E então, como resolveu, né, a minha vida, transformou a minha vida, a minha família, né, porque não tinha mais condições, né, e comecei a fazer o curso, né, busquei o curso, na época era no Rio, e então eu estou 2 anos já e pouco fazendo o curso, né, e especialização e tal, e hoje sou uma reflexoterapeuta, né, com formação internacional. A Darciane é paciente da Vani tem 2 meses. Ela não tem um diagnóstico concreto dos sintomas que tem, mas já trata isso há 20 anos com antidepressivos e remédios para dormir. Depois que começou a fazer a reflexologia, a vida mudou. Mas eu vim totalmente arrasada, porque depois de 20 anos procurando soluções e remédios que muitas vezes a gente não sabe se está ajudando ou se está piorando, né? Eu vim na primeira sessão, eu já senti um alívio, eu já senti uma melhora, tanto que eu vim na segunda, na terceira e vou continuar fazendo o tratamento, porque a cada vez que eu venho, eu melhoro um pouco mais, eu sinto alguma coisa em casa que melhora, que aquela etapa ali foi solucionada. Existem vários benefícios dessa técnica que trabalha especificamente através do relaxamento. Primeiro, ela te deixa completamente relaxada, tem som de músicas, ela te deixa muito à vontade e mexe nos pés. Então, o que eu sei da reflexologia é que ela vai desbloqueando pontos nos pés. E a cada ponto que dói, é porque tem alguma coisa, algum problema ali. E ali a pessoa, o inconsciente dela vai mudando, né? O inconsciente vai aceitando. Então essas gavetinhas, essas lembranças ruins, a gente vai limpando, né? Como se fosse uma limpeza de gavetinhas e gavetinhas. Deixa as coisas boas e limpa as coisas ruins. Esse mundo mudou a vida da Vani. Agora está mudando a de outras pessoas. É uma emoção, tu vê a emoção das pessoas, né? A gente consegue ver os problemas da pessoa, né, no pé, né? Problemas de relacionamento, traumas, né? Problema com pai, problema com mãe, problema com irmãos, né? Então todas essas emoções, elas agridem o nosso corpo. E mais notícias às 6h30 no Jornal da Univac, segunda edição. Obrigado pela companhia e tenha uma boa tarde.